Então, muito boa tarde. Bem-vindos à gestão de projetos hoje, 2021, e gerir e adaptar. Estamos no segundo dia do evento e o tema hoje é saúde. À hora do almoço já tivemos a oportunidade de assistir a duas excelentes apresentações e neste segundo período iremos assistir já de seguida a uma outra e posteriormente a um painel. Relembro que no final haverá cocktail hour, um espaço para networking. E será disponibilizado o link no bate-papo. Eu passo a apresentar a oradora que irá fazer a apresentação, a doutora Rita Boa. Ela é mestre em Psicologia e atualmente é membro executivo do Conselho de Administração do Centro Hospitalar da Universidade do Porto e vem-nos falar de telelíderes precisam. Boa tarde, doutora Rita. Boa tarde a todos. Já me foi dito que eu tenho a imagem de fundo em espelho, peço desculpa, mas para não estar a atrasar mais, não vou fazer a troca. Efetivamente, já foi dita a minha formação, eu trabalho na área hospitalar há mais de 10 anos, fui diretora de um dos maiores serviços do IPO do Porto, e depois assumi também o cargo de vogal do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim Vila do Conde. Isto para mim é importante referir, porque a minha experiência em gestão de projetos veio também muito destas duas minhas experiências mais recentes, e porque no Centro Hospitalar Póvoa de Varzim Vila do Conde, realmente em 2 anos e meio que lá estive a cumprir o meu mandato, a minha equipa fez um trabalho brilhante, muito à volta de processos agile, muito à volta de trabalho em equipa, muito à volta de gestão do projeto profissional, portanto, planeada, formada para o efeito. E na minha apresentação realmente vão ver muitos dos projetos que acabamos por ver implementados. A razão pela qual vou centrar um bocadinho nesta minha experiência é porque em 2 anos e meio dá para ver o princípio, o meio e o fim de vários projetos. Eu no Centro Hospitalar Universitário do Porto estou desde janeiro deste ano. Também tenho alguns exemplos para partilhar convosco, mas devido à complexidade da instituição e à quantidade de projetos, ainda não estarão em fase, muitos deles que eu iniciei, e queria falar da minha experiência, ainda estão em fase de implementação ou de execução. Vou passar a partilhar aqui uma pequena apresentação, então, que preparei para vocês. O fecheiro está a carregar. O título é porque, efetivamente, vocês vão ver que a maior parte dos projetos que acabamos por ver implementados, principalmente na área da saúde, não se devem, ou a sua falha muitas vezes não se deve à ausência de investimento ou de dinheiro. Todos nós assistimos, e agora cada vez mais, ao implementar projetos que são cofinanciados por dinheiro, por financiamento exterior. Também não nos parece que seja falta de tecnologia, porque nós temos vários exemplos de várias áreas de negócio em que a tecnologia efetivamente já existe há bastante tempo e os problemas são comuns, não é por nós sermos um hospital que os problemas não são os mesmos, são muitas vezes comuns a outras áreas de negócio, mas sim às vezes uma falta de liderança e de estratégia para esta gestão de projetos. Eu estou a tentar passar o meu slide, mas estou com dificuldade. Ok, já percebi. Peço desculpa. Portanto, o que é que os dados nos dizem? Que 90% dos cidadãos pesquisa conteúdos de saúde que utilizam a internet, mas apenas 20% acredita no que lê. Portanto, nós temos aqui uma questão para resolver na área da saúde. Isto leva-nos depois aos projetos que vão ser apresentados. Portanto, nós temos um problema de confiança, de trust na informação que nós disponibilizamos aos utentes e aos cidadãos nesta área.
Sabemos também que temos muita informação em saúde, mas essa informação muitas vezes não está certificada. Por exemplo, se nós fizermos aqui uma pesquisa à data da palavra diabetes em domínios apenas do Ministério da Saúde, portanto em sites cujo domínio pertence a min.saúde.pt, vemos que só em domínios da tutela existem mais de 50.000 resultados. Se nós formos para a internet sem este filtro, são milhões de resultados que temos. Como é que os cidadãos sabem qual é a informação correta, que muitas vezes vocês sabem que as fake news existem? Portanto, isto é uma prioridade nos nossos projetos, trabalhar para a literacia e para a certificação da informação em saúde. Outro dado que nós achamos bastante curioso foi, com a pandemia assistimos a imensos webinars a dizer agora é que e o paradigma está a mudar, nós estamos a ficar todos obrigatoriamente digitais. Então tenho aqui uns dados para vos mostrar que, por exemplo, a 19 de fevereiro de 2020, mesmo antes da pandemia, Portugal tinha apenas 9,7% de receitas sem papel. Isto significava dizer que mais de 90% do cidadão não era capaz de recepcionar, interpretar e resolver uma receita através, por exemplo, do seu telemóvel, já para não estar a falar no e-mail. Obviamente que estes dados são reais, eles são fornecidos pela tutela numa base diária e aqui no ecrã estes dados, este gráfico apenas contempla instituições no Norte, sendo que os dados que eu apresento são dados nacionais em cima. Em pleno confinamento, primeiro confinamento, em abril de 2020, Portugal chegou a quase 60% de receitas sem papel e a 10 de maio de 2021, e estes números mantêm-se constantes, eu poderia trazer aqui o gráfico de ontem e ele seria idêntico, recuamos outra vez aos 25% de receitas sem papel. Não aos níveis pré-pandemia, mas muito perto. Ora, os médicos que prescrevem são os mesmos. Os doentes que recepcionam as receitas são os mesmos. O que é que mudou? E o que mudou é que muitas vezes nós, tudo o que aparece depressa, e é a primeira lição que eu gostava de deixar a reflexão, é que tudo o que aparece depressa e não é consolidado também desaparece depressa, e estes dados refletem isto mesmo. E o que mudou desde abril de 2020 para maio de 2021, ou outubro de 2021, é que bastou colocarmos outra vez os profissionais no seu habitat natural, ou seja, no seu consultório médico, no seu gabinete de consulta, com os utentes à frente, que por defeito os médicos imprimem. Portanto, estas mudanças, só para vos explicar, que só acontecem de forma sustentada se realmente houver aqui uma boa gestão da mudança. Esta linha que vocês veem em cima, que se destaca das outras, era o Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, que antes da pandemia já estava nos 75% de receitas sem papel, no confinamento chegou aos 85% e à data de hoje mantém os 75% de receitas sem papel, o que mostra realmente uma liderança aqui forte no processo e que vos vou à frente mostrar foi resultado de várias ações que foram implementadas. Voltando aqui à nossa apresentação, isto são os registros diários, estes são dos últimos 15 dias, no registro da área do cidadão, do portal do cidadão, no registro nacional do utente. Muitos já conhecem a carteira do SNS, porque muitos de nós acabamos por tirar o certificado da vacinação ou dos testes através da carteira, mas o que nós verificamos é que os novos registros na área do cidadão e portal do cidadão estão a ser feitos ainda de uma forma muito lenta. Portanto, há muito trabalho a fazer nesta área. Por outro lado, os dados mostram-nos, antes da pandemia, que se venderam em Portugal 2,5 milhões de smartphones só num ano, e nós costumamos brincar, todos os anos no Natal, são não sei quantos mais milhares de smartphones colocados à disposição dos cidadãos, e que 76% da população residente em Portugal, entre os 16 e os 74 anos, utiliza a internet. Bom, recordem-se, nós estamos a reportar antes da pandemia. Queremos acreditar que os mesmos dados serão ainda mais fortes e mais consistentes na época pandémica. Dizer-vos que os portais dos hospitais do SNS estavam perfeitamente desalinhados, ou seja, cada hospital basicamente tinha o seu layout. Eu estou a concentrar-me em problemas comuns na área da saúde e para os quais nós depois montamos estratégias e projetos para resolver. Portanto, nós começamos por definir uma estratégia de transformação digital centrada em valor para o doente. Isto que vocês estão a ver aqui era o quadro que existia no meu gabinete na altura. Em cima são o nome dos projetos macro
que nós vimos financiados por projetos, por fundos europeus, e o hospital não era um hospital assim tão grande, posso dizer que era se calhar dos hospitais mais pequenos do país, e nós em 2 anos e meio conseguimos financiamento de quase 5 milhões de euros em projetos virados para o valor em doente. Portanto, nós o que temos aqui, estes post-its, tinham o responsável atrás, a cor significava o Estado. Para quem conhece as metodologias de Lean e da Agile, estes quadros são familiares, e nós íamos, em todas as reuniões de projeto, íamos aqui fazendo um ponto de situação visual da gestão de projetos. Aqueles números que nós achávamos que éramos os que queríamos perseguir ou ver incrementados, também os tínhamos nos projetos, aqui no quadro, e semanalmente íamos ao quadro atualizar para nos dar uma percepção diferente do que, por exemplo, o ficheiro em Excel. Nós tínhamos também, e optamos por dar nomes internos aos nossos projetos para criar aqui uma identidade e uma propriedade maior para com os projetos. Portanto, cada projeto que vocês veem em cima tinham nomes que a equipa do projeto, no fundo, apelidava. Fizemos a implementação dos gabinetes sem papel. Estes gabinetes de papel, para além de uma forte comunicação, resultaram de um trabalho realmente de mudança, de gestão da mudança. Um gabinete sem papel era por defeito tinha por defeito 2 premissas. A primeira é não ter impressão lá dentro, impressora lá dentro, e o segundo era no final do dia não ter qualquer papel em cima da mesa. O que significa que o papel de curta duração até era permitido, mas não o arquivo de papel dentro do gabinete de consulta. E isto faz-nos mudar o mindset. Claro que o exemplo veio de cima. O que é que quero com isto dizer? Os primeiros gabinetes a ficar sem impressora foram os gabinetes do Conselho de Administração. Isto porque eu não podia exigir aos meus médicos, aos meus enfermeiros, para pensar digital e sem impressora, se quando eles iam ao meu próprio gabinete viam lá uma impressora. E isto é algo em que eu acredito profundamente. O exemplo tem que vir de cima e depois tem que ser top-down. Criamos esta sinalética que acho que realmente reforçava esta identidade e este compromisso para com o cidadão. Quem passear, entre aspas, nos corredores do centro hospitalar da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, consegue perceber o que é isto, quais são as nossas preocupações. Nós conseguimos passar, o hospital tinha mais de 300 impressoras implementadas, conseguimos passar a ter as 2 unidades. Quem conhece o centro hospitalar da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, são 2 edifícios que distam 3 km um do outro, resultaram da fusão do Hospital da Póvoa de Varzim e do Hospital de Vila do Conde, e portanto isto, no fundo, conseguimos pôr as 2 unidades a trabalhar apenas com 24 impressoras centralizadas. Com isto conseguimos passar a ter um maior controle e realmente a mudar o nosso mindset de funcionamento para pensar digital. Incluímos nas impressões uma marca d'água, impresso no CHPVVC, uma política de boa prática para também limitar um bocadinho o uso abusivo das impressoras que às vezes acabam por acontecer nas instituições públicas. Implementamos também a política do Clean Desk. No fundo, mais uma vez, a comunicação é chave para a boa persecução dos projetos, ter boas imagens, ter uma identidade do que estamos a fazer e devolver em comunicação interna também os resultados. No final do dia, a premissa é esta: secretárias que ficam nos corredores de passagem, secretárias onde vão mais pessoas se sentar, têm que ficar efetivamente limpas no final do dia. Portanto, também para dar aqui muito resposta ao RGPD, à proteção de dados, e lembrar mais uma vez que a proteção de dados não é apenas quando estamos a falar de informática. Há muita tendência de nós nos virarmos para a parte dos sistemas de informação quando estamos a falar de RGPD, mas proteção de dados é desde o papel que é impresso, por exemplo, com os doentes internados, para a segurança vigiar as visitas, até realmente ao sistema, por exemplo, de picagem dos colaboradores. Tudo isto tem que ser muito bem coordenado. A chave e a base é o tema central, diria eu, desta minha apresentação. Se nós queremos ter equipas de projeto numa instituição com resultados, nós temos que dar tempo protegido a essas pessoas que integram as equipas. O que é isto? Nós não podemos continuar a querer que sejam implementados grandes projetos estruturantes e transversais que vão carecer de bastante tempo das equipas. Com a base faz mais lá aquele esforço. O que é que eu quero com isto dizer? Aqui na imagem são aqui reunidas duas equipas multidisciplinares. Uma é a Comissão Local de Informatização Clínica e outra é o Comitê de Risco e Segurança da Informação.
Ambas têm papel fulcral na mudança cultural da instituição e quem vocês veem aqui sentados são diretores de serviço, são médicos, são enfermeiros, são informáticos, são responsáveis da comunicação, são responsáveis pelos administrativos. Estas pessoas têm que ter tempo protegido. Vamos imaginar um médico. Se eu preciso de um médico para liderar algum processo, eu tenho que dizer ao médico que, por exemplo, 4 horas da sua semana vai deixar de ser para ver doentes e passar a ir com responsabilidade essa atividade para outro colega, para ele poder estar as 4 horas focado nesta tarefa ou neste projeto enquanto ele durar. Porque muitos projetos que eu tenho acompanhado, muitas vezes tardam ou não vingam, porque depois não há equipas ou pessoas com expertise e know-how para alimentar. Portanto, neste espaço e estas reuniões pressupunham cada um de nós ter a melhor informação para ajudar a uma tomada de decisão rápida e por isso nelas estavam presentes para nós quem eram os serviços absolutamente essenciais para fazermos uma tomada de decisão ágil e, por exemplo, em ambas as comissões vocês conseguem ver que está aqui um elemento ver ou saber que está aqui um elemento da comunicação, porque, como eu disse, a pessoa até pode não saber tecnicamente o que é que está a ser discutido, mas vai perceber o âmbito, vai estar junto ao nascer do projeto, junto à tomada de decisão, portanto vai saber qual é o propósito, que é outra palavra que eu gostava de deixar aqui bem presente, que os projetos têm que ter um propósito que as pessoas reconheçam. Que reconheçam valor nesse propósito. Depois de perceber o propósito, a comunicação vai encontrar a melhor forma de passar essa mensagem à comunidade, seja interna, seja externa. As reuniões diárias de 5 minutos para manter os projetos é essencial. Portanto, cada vez que estamos a implementar algo novo e que queremos garantir que no terreno ele se mantém ou se potencia, nós temos que diariamente lembrar. E lembrar com o quê? Esta imagem que vocês estão a ver aqui é a equipa da gestão do doente, os seus coordenadores, a sua diretora, que todos os dias do dia começava com reuniões de 5 minutos, para saber o que é que correu mal ontem, o que é que foi feito para corrigir, o que é que estamos pendente para hoje. E rapidamente, mais uma vez, nós podíamos ajustar a tomada de decisão e o projeto atempadamente e não deixar correr às vezes meses para se fazerem pontos de situação e para dizerem doutora, isso já não se faz há 2 meses porque encontramos uma dificuldade. Não, se a dificuldade era encontrada, era logo no dia a seguir, para podermos ir a tempo de corrigir. Depois, outro conceito que nós implementamos foram os walking meetings. Lembrar que nós estávamos na pandemia e o que mais estávamos todos era cansados de estar fechados. Portanto, aproveitamos o verão do ano passado para implementar estes walking meetings. O que é que são estes walking meetings? Estes walking meetings são reuniões encaminhadas, traduzindo para o português, reuniões de 15 minutos, em que nós chamávamos algumas chefias intermédias para trazer um problema que não tivessem conseguido resolver para os outros diretores das outras áreas poderem dar inputs e soluções em 15 minutos. Portanto, nós queríamos promover o pensamento fora da caixa, queríamos também proporcionar um momento de relaxe, muitas vezes saíamos com o café na mão, sempre com esta premissa. As reuniões tinham que ter 15 minutos, a caminhar em percursos diferentes todas as semanas ou a cada 15 dias, fazíamos estas reuniões de forma quinzenal. E depois, no final desta reunião, o compromisso era que tinha que existir pelo menos uma solução para o problema que tinha que ser execuível. Porque senão elas deixariam de ser uma reunião e passariam a ser uma tomada de café em conjunto, ou uma pausa em conjunto. Não era esse o objetivo. Nesta reunião que vocês estão a ver aqui, a acontecer, nesta imagem, quem levou o problema foi a diretora da gestão de doentes. E o problema que ela tinha para nos trazer neste dia foi realmente que se nós não queríamos os doentes à espera dentro do hospital, nós queríamos que eles entrassem, fossem atendidos e saíssem, como é que eu iria promover a literacia digital em saúde destes doentes? Portanto, a dificuldade da diretora da gestão de doentes era como é que eu agora vou pegar, entre aspas, nos doentes e vou retirá-los 5 minutos do seu tempo de espera, ou 10 ou 15, para lhes ensinar, por exemplo, a utilizarem as ferramentas digitais que eles têm à sua disposição na área da saúde. E enquanto estávamos a caminhar, quem conhece o centro hospitalar da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, sabe que ele termina o hospital numa avenida que leva à praia. E nós estávamos então a caminhar em direção à praia.
E enquanto caminhávamos em direção à praia, vocês estão a ver aqui na fotografia, os elementos que apareceram na fotografia. Sou eu, é a minha diretora da gestão de doentes, é a diretora de informática e a responsável da comunicação. Enquanto caminhávamos para a praia, surgiu-nos naturalmente a ideia, e se nós levássemos o hospital à praia? Ou seja, em vez de termos os doentes a ser alvo destas ações dentro do hospital, se fôssemos nós proporcionar onde o doente ou o utente ou o cidadão naturalmente está, nesta época balnear, à praia. Para que é que isto era preciso? Bom, a diretora da gestão de doentes disse, eu preciso de ter acesso às plataformas. O diretor de informática disse, isso não é problema, tenho tablets com acesso à internet. Bom, isto é preciso pessoas, e a diretora da gestão de doentes disse, eu tenho, mas são as mesmas pessoas que iam fazer a tarefa dentro de portas, vão passar a fazer fora e se calhar com maior motivação, com menos risco e com mais foco. E precisamos de uma campanha de divulgação de comunicação forte para o cidadão saber ao que vamos quando o vamos procurar junto à praia. E cá está, também estava a responsável da comunicação. Portanto, em 15 minutos nós conseguimos ter a solução, uma proposta de solução execuível e com as pessoas que realmente podiam tomar a decisão. E posso-vos dizer que efetivamente 15 dias depois estávamos na praia e já vos vou mostrar os resultados. Criamos ferramentas ágeis de decisão, os dashboards com informação para a tomada de decisão, apostamos em ferramentas digitais, no novo portal externo, num projeto continuamos aqui para as videochamadas para as pessoas mais vulneráveis e com menos acesso a ferramentas. Se vocês se lembrarem, quando o país fechou, as pessoas que realmente ficaram isoladas eram aquelas que precisavam de mais ajuda, que eram precisamente as pessoas que ou não tinham skills digitais, ou as pessoas mais velhas e que viviam, por exemplo, no interior do país, e foram essas que precisavam muitas vezes de recorrer mais a serviços de saúde, que ficaram completamente isoladas. E, portanto, nós aqui também quisemos promover essa autonomia e dar equidade no acesso a contactos das pessoas mais vulneráveis. Implementamos projetos de teleconsulta, dizer-vos que no final do verão do ano passado, o Centro Hospitalar da Póvoa Varzim Vila do Conde era responsável por cerca de 40% das teleconsultas realizadas através da área do cidadão do país. Instalamos uma app para a gestão das refeições. Isto também é muito importante dizer, nós realmente temos que nos focar nos doentes, mas eu, para poder melhor servir os doentes, também tenho que satisfazer os meus profissionais. Eu costumo dizer que no lugar que humildemente hoje ocupo e que me foi confiado, os nossos lugares, relembro, são lugares de nomeação, portanto, são lugares de confiança. Eu quero acreditar que sou responsável por 3 grandes grupos de pessoas. Primeiro, os nossos doentes, segundo, os nossos colaboradores e terceiro, que para mim é talvez o mais importante, sou responsável pelo dinheiro dos nossos contribuintes, que no final, no limite, somos todos nós que estamos hoje a assistir a esta conferência. Portanto, nós temos que fornecer serviços que sejam sustentáveis, que façam sentido e aprender a gerir bem este investimento que é feito no Serviço Nacional de Saúde. E como tal, preocupados também com o bem-estar dos nossos colaboradores, sabendo que, por exemplo, o momento da refeição, das pausas, durante principalmente a época de isolamento, era um momento de stress, porque os profissionais viam-se em filas de espera, muitas vezes para conseguir ir comer ao refeitório, que viu reduzida para menos de metade da sua capacidade. Nós criamos uma app onde os profissionais podiam não só selecionar a emenda do que pretendiam comer e assim conseguia satisfazer as suas expectativas, não tinham que, por assim dizer, comer o que existia na altura, selecionavam o que queriam comer e a slot da hora a que queriam ir também efetuar a refeição. E eles chegavam, mostravam a senha digital e sentavam-se a tomar calmamente a sua refeição. Fizemos o mesmo para a gestão dos horários. Desmaterializamos as reuniões todas do Conselho de Administração, mais uma vez top-down, liderança pelo exemplo, como é que eu podia querer um hospital sem papel se o próprio Conselho de Administração se movia a papel. Portanto, nós com isto conseguimos ter aqui uma poupança de trabalho administrativo brutal, efetivo e em horas, e uma satisfação dos colaboradores gigante também nesta preparação. Criamos um portal para o utente, também com muitas funcionalidades. O nosso objetivo é sempre com uma lógica do Agile, se eu consigo satisfazer mais uma necessidade do doente, então vou pô-la já. Não vou esperar por ter o todo, o perfeito, mas se eu consigo entregar valor já, eu vou entregar valor já. Este foi o nosso princípio. Também
Desmaterializamos as nossas convocatórias, implementamos um chat para os doentes, que funcionava todos os dias até às 20. Quem já ligou para um hospital sabe a dificuldade que é contactar por telefone com o hospital. Fizemos também projetos top-down, também com o alinhamento dos conselhos diretivos e de administração com os cuidados de saúde primários. Trabalhamos muito a comunicação, como vos disse, devolvendo um info-e-mail semanal aos colaboradores com tudo o que de importante se tinha feito naquela semana, para haver um canal único de informação, isto é muito importante, e de comunicação interna. Criamos dashboards, portanto, criamos espaços de cidadão para os utentes, campanhas para a promoção da literacia digital em doente, e cá está o Hospital a ir à praia, em que nós em 2 meses conseguimos colocar mais 3.300 cidadãos literais, digitais, peço desculpa, digitais no sistema. Portanto, pegamos no verão e preparamos para o inverno, tipo formiguinha. Nós sabíamos que vinha um inverno em que íamos voltar a fechar, e foi o que aconteceu, e portanto quisemos aproveitar a janela de oportunidade do verão para trazer mais pessoas digitais para o circuito, para cada vez menos precisarem de se deslocar fisicamente ao hospital para o que fosse possível. Esta iniciativa recebeu o reconhecimento do selo Encode 2030, como sendo uma ação de literacia digital importante para Portugal. E tivemos aqui também o envolvimento da comunidade. Nós fizemos em fevereiro de 2019, portanto, antes da pandemia, fizemos 40 protocolos com todas as instituições locais envolvidas e formamos mediadores digitais. Isto significava o quê? Que em vez do doente ter, por exemplo, que se deslocar ao hospital para ir pedir um relatório clínico ou para ter acesso à sua receita, ele podia se deslocar à sua junta de freguesia, à Universidade Sénior ou à Câmara Municipal, e teria lá alguém já formado que o ajudaria a fazer mediaria no fundo esse contacto digital com a instituição de saúde. Hoje temos os quiosques SNS 24 implementados centralmente, uma iniciativa que eu muito parabenizo e que, poder-se-á dizer, teve o seu início aqui neste projeto que implementámos na Póvoa de Varzim, Vila do Conde. Também este projeto foi premiado com uma ação com o selo Encode, porque conseguimos formar 50 colaboradores e 96 mediadores digitais. Depois, todos os meses, nós também nos sentíamos aqui com o compromisso de informar a comunidade como é que nós estávamos digitalmente. Tudo o que vem aqui, vocês veem, são indicadores digitais que nós mensalmente partilhávamos internamente com o nosso hospital e nas redes sociais. Portanto, a comunidade sabia qual é que era efetivamente o resultado que estávamos a alcançar do nosso projeto de transformação digital. O último que eu tenho é de dezembro de 2020, porque entretanto eu saí do hospital e já não tenho mais acesso a esta informação. Portanto, dizer-vos que quando cheguei ao Centro Hospitalar Universitário do Porto, traçamos o mesmo objetivo. Estes dados que vocês estão a ver são dados de 7 de outubro e vocês podem ver que nós todos os dias temos entre 400 a 500 novos doentes a descarregar a nossa app. São números brutais quando comparamos, por exemplo, com o Registro Nacional na área do cidadão. Isto realmente são dados que eu consigo partilhar convosco e que mostram que realmente o sucesso destes projetos é o envolvimento top-down, é dar tempo dedicado às pessoas e é realmente podermos falar a uma só voz em termos de conselho de administração. Eu vi que realmente foram colocadas, pelo menos aqui, uma questão que, se eu puder, entretanto, responder, a equipa de informática destes projetos, no Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, a informática tinha 4 elementos, contando com o diretor de serviços estando doentes. Portanto, é o hospital que eu conheço, se calhar, centro hospitalar, melhor dizendo, se calhar com um número mais pequeno de informáticas, e não foi por causa disso que não se deixou de fazer muita coisa. Volto a dizer, não é falta de recursos humanos, acreditem, não é falta de financiamento, não é falta de tecnologia, e estes projetos que eu vos mostrei são prova disso mesmo. Isto é preciso haver uma liderança e realmente um reconhecimento às equipas do trabalho que é preciso, e muito acompanhamento diário no terreno destas implementações. Tentei cumprir o tempo. Qualquer questão que queiram colocar, estejam à vontade para o fazer. Sim, vamos ver. Acho que há aqui mais questões que estão a chegar. Pronto, está aqui a perguntar se foi prata da casa, as metodologias foram implementadas com prata da casa.
Sim, uma questão de destaque. sim, muito, e nós lemos muito. Nós queremos inspirar alguém, isto é outra lição. Não quero parecer que estou com isto a dizer que não hajam outras formas de estar, de gerir, mas se nós queremos ser uma inspiração para alguém, quando nós estamos nestes lugares, temos que estar sempre à procura de informação. E nós realmente o que queremos é trazer exemplos de outras áreas. E eu não posso esquecer o meu passado. Eu comecei a minha carreira profissional na Ibersol, tinha a escola da Sonai, do Kaizen, portanto, muitas das ferramentas que vocês aqui viram eu adquiri daí. E depois com as minhas lentes fui só importando para a nossa realidade. Isto é por isso que nós também é saudável que nós de vez em quando vamos passando de instituição a instituição para conseguirmos levar as melhores práticas e podemos, lá está, isto inspirar alguém envolve muito tempo, do nosso tempo para além do horário de trabalho. Eu dou-vos um exemplo, neste momento estou a fazer o doutoramento em tecnologias de informação, não é de toda a minha área de conforto, só que eu senti que tenho esse dever para com o lugar que eu represento. Portanto, se eu quero falar de tecnologia, se eu quero falar de digital, eu tenho que também me pôr à prova. Isto é uma questão de respeito com as minhas hierarquias para baixo. Eu terei sempre pessoas que nas suas áreas saberão muito mais do que alguma vez eu saberei. Também tenho essa humildade, mas eu, no mínimo, tenho que me manter informada em algumas áreas para conseguir dar resposta e ser a tal inspiração. O constrangimento e dificuldade no alinhamento das partes interessadas. Bom, claro que eu tive resistências, tivemos, mas foi muito trabalhada com números. Ou seja, nós íamos para as reuniões e o que nós dizíamos muitas vezes, imagino, quando eu comecei a dizer que nós podíamos, por exemplo, ter mais receitas sem papel, que os 10% não é Portugal, não são os portugueses, nós somos muito mais do que isto. Eu tive automaticamente alguns médicos que me diziam: doutora, aqui na Póvoa de Varzim Vila de Contos, as nossas pessoas são todas de idade, nem têm telemóvel. Portanto, a resistência logo em 5 segundos numa reunião. Mas eu já estava preparada para ela e, portanto, eu já tinha os números comigo. Quais eram os números? Só para dar um caso em concreto. Eu tinha pedido à estatística para me fornecerem a percentagem de doentes com consultas em 2019, em 2018, peço desculpa, que tinham um telemóvel válido na ficha do doente ou um e-mail. E posso-vos dizer que os números foram surpreendentes. 85% dos doentes tinham um e-mail válido na ficha do utente. Portanto, quando a médica me colocou aquela questão, eu devolvi-lhe com um número. Disse: doutora, vamos aos números. Os números dizem-nos que 85% dos nossos doentes têm um telemóvel válido na ficha do doente. Portanto, a pessoa que não sabe ler também não sabe ler uma receita em papel. Tem que ter um cuidador, alguém a ajudar. Portanto, muitas vezes é com números e com um exemplo que se consegue chegar lá. E também ter a humildade de voltar atrás quando não estamos a ter os resultados alcançados. Isto acontece, não são só flores. Nem eu quis florear com a minha apresentação. Eu quis ser sucinta e passar uma mensagem do é possível. Agora, também há alturas em que nós vamos experimentar algo, e se estamos a fazer inovação, inovar significa fazer de novo, fazer algo novo, e fazer algo novo é óbvio que podemos falhar. Temos é que ter a humildade de voltar atrás e dizer: ok, Rita, aquilo que tu tinhas pensado afinal não está a ter o resultado, vamos parar já aqui. Nós sofremos todos às vezes, do síndrome que nós chamamos de síndrome de My Baby. É o meu projeto, não quero desistir dele, já investi tanto. Eu dou muitas vezes este exemplo. Se for com o nosso dinheiro, nós temos um negócio e apostamos 1 milhão de euros ou temos 1 milhão de euros para apostar nele. Eu já gastei 800 mil. A evidência já me mostrou que eu, dali para a frente, vou estar sempre a perder. Eu vou chegar ao limite de gastar o 1 milhão ou vou parar aos 800 mil e salvar os 200 mil. E é esta capacidade que nós temos de ter num projeto. É realmente, eu já, se calhar, já gastei tempo, mas já verifiquei que dali para a frente já não vai dar mais. Tenho que mudar de estratégia. Então, mais vale salvar os 20% que eu tenho ainda para salvar e parar, do que realmente deixar ir até ao fim e saber que o resultado só vai ser pior. Não sei se respondi às questões todas. Também ficam com o meu e-mail. Acho que sim, acho que havia muito mais para responder, de facto há aqui mais questões, mas de qualquer forma acho que foi muito esclarecedora, foi uma apresentação espetacular, um exemplo a seguir acho que é esse o resultado desta apresentação.
e vamos disponibilizar a apresentação para mais tarde recordar. E agora vamos continuar com o resto da sessão e obrigada, doutora Rita Veloso. Muito obrigada a todos. Uma boa tarde, com Boa licença. tarde, boa tarde. Agora vamos passar ao painel do dia, com o título Diferentes Realidades, um único objetivo, servir bem quem precisa, onde irão estar à conversa com a moderadora enfermeira Carmen Garcia, o Dr. Nuno Jacinto, a enfermeira Natália Gonçalves, o Dr. Beirão, e de uma forma diferente, a professora doutora Isabel de Santiago. A enfermeira Carmen neste momento encontra-se a trabalhar nas brigadas de testagem à Covid e é também colunista do Público, autora do livro sobre maternidade, Os 10 Mandamentos de uma Mãe Imperfeita, e de uma best-seller infantil chamada Uma Lição de Amor. Autora da página Mãe Perfeita no Facebook e no Instagram, onde conta com muitos seguidores. E é ela que eu passo a palavra. Boa tarde, doutora Carmen. Enfermeira Carmen. Enfermeira Carmen. Olá, boa tarde. Queria agradecer este convite à Associação Portuguesa de Gestão de Projetos e se calhar vou passar já a apresentar aqui os meus companheiros. Em primeiro lugar, o Dr. Nuno Jacinto, que era o único que eu conheci pessoalmente com quem já trabalhei. O Dr. Nuno é médico, é especialista em Medicina Geral e Familiar e é o presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar também. É presidente do Conselho Clínico e de Saúde do Agrupamento dos Centros de Saúde do Alentejo Central, tem uma pós-graduação em Administração de Unidades de Saúde. Depois, a enfermeira Natália Gonçalves, que é a enfermeira-chefe na Nefrocare, ao grupo Fresenius, e tem largos anos na experiência do cuidado de doentes com insuficiência renal crónica. O Dr. Pedro Barão, que é CEO na EPI Angola, pelo que eu pude consultar, é engenheiro de formação, com uma pós-graduação também na área da gestão e já vários anos de experiência profissional sempre nesta área de digital. Isabel Santiago, que não pode estar connosco hoje, mas vai participar através de um vídeo, é investigadora e especialista em comunicação e saúde no Instituto de Medicina Preventiva e de Saúde Pública da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Se calhar passamos já a ver o que nos enviou, onde tenta dar resposta à questão da importância de adaptar a comunicação aos diferentes públicos. Como é que devemos fazer esta adaptação? Porque é que é tão importante e como é que devemos fazê-lo? Antes de passar o vídeo, a enfermeira Carmen está o som ouvir um bocadinho baixo. Depois, a próxima intervenção poderá verificar isso, faz favor. Obrigada. Então, eu vou passar a mensagem da doutora Isabel. Peço desculpa, não estou aqui a encontrar o vídeo. Boa tarde a todos. Eu peço, antes de mais, agradeço este honroso convite que me foi dirigido pela APOGEP. É com muito gosto, muita honra que humildemente contribuo com um pouco da minha experiência e queria pedir desculpa a toda a audiência pelo facto de não poder estar, ainda que virtualmente, presente no horário que me foi desafiado a participar, que por razões de agenda não podia deixar de participar por esta via. Felizmente que as tecnologias nos permitem
sempre o plano A ou o plano B. Portanto, muito obrigada à POGEP, na equipa que me desafiou para participar. Eu gostaria de fazer, a propósito do tema da comunicação em saúde e do desafio que foi apresentado, falar sobre diferentes realidades com um único objetivo, servir bem quem precisa. Pedia que fossem passando os slides, porque de facto, quando nós falamos de quem precisa, podem ser populações de países em desenvolvimento, que na verdade são países subdesenvolvidos, mas que a comunidade internacional, por uma questão de maior dignidade, passou a classificá-los como países em desenvolvimento, não sendo por isso classificados como tal, porque muitas das suas condições em termos de educação e saúde são pilares do desenvolvimento económico, continuam exatamente na situação que eu referi anteriormente, que é de subdesenvolvimento, e pode também existir nos países ditos desenvolvidos com grupos específicos, falaremos sobre eles. E então o tópico que me foi dado a falar é qual a importância de adaptar, que é uma palavra-chave, a comunicação em saúde pública aos diferentes públicos-alvo e como é que nós podemos de facto fazer, que metodologias é que podemos fazer em torno desta problemática ou desta questão. Pedi então que passassem o próximo vídeo. Nós, quando falamos de comunicação em saúde, precisamos nos enquadrar à luz da evidência científica e, portanto, trata-se de uma área científica que não existe no nosso país há muitos anos. Eu tenho a honra de ser das pioneiras que fundou primeiro uma escola privada e depois na Universidade de Lusíada de Lisboa e depois um curso de mestrado que progrediu para a atual Faculdade de Medicina de Lisboa, com mestrados de comunicação em saúde, mas quando falamos desta área temos que posicionar-nos em termos de comunicação, equipas que envolvem pessoas, a identidade, isto é uma palavra-chave também, quando falamos de adaptação das mensagens a determinados públicos-alvo ou específicos, a mobilização social, no caso, a interdisciplina, hoje mais do que nunca a comunicação em saúde, para ter sucesso e deve ter sucesso, e a pandemia mostrou bem isto, temos que criar uma área, temos que fazer a articulação interdisciplinar com diferentes áreas científicas, invocar a razão, ou seja, todas as nossas intervenções devem ser fundadas e baseadas em evidência científica e, finalmente, a advocacia, que é, quando nós não temos meios, mobilizar diferentes stakeholders para nos ajudarem a desenvolver e sustentar financeiramente o nosso projeto. O seguinte, se faz favor. Deixo-vos aqui este exemplo desta imagem no sul de Angola, no Cunene, onde esta população não tem, notam bem o tom de pele das duas mulheres com as mamas de fora, com um bebê da direita, a minha direita e a vossa também ao colo, e à esquerda com uma garrafa de água é um SOBA e ao centro comigo a delegada do MPLA. E portanto estas duas mulheres, ambas casadas, portanto estes chifres que estão de pele de cabra na segunda mulher ao lado do SOBA, que é um tradutor da língua que se falam nos Muximba, explica bem esta realidade. E, portanto, nós, para atingirmos este público-alvo, temos de fazer uma adaptação cultural, ouvindo as suas idiosincrasias e as características e identidade de cada povo, e depois, no caso, como mediador, porque eu não domino este dialeto africano, domino outros, no caso da Guiné-Bissau, este foi um pouco mais difícil, mas o trato humano muito mais facilitado, porque o SOBA pôde nos ajudar. E, portanto, fazer a translação, se repararem, estas mulheres têm uma pele muito brilhante, porque besuntam a pele com uma argila da cor de tijolo, com gordura de vaca, porque elas vivem num recinto onde vivem os animais e onde vivem os seres humanos. Aos pés, por exemplo, há uma panela de ferro, onde é basicamente cozinhada apenas a carne de vaca com uma espécie de caldo de ervas. E, portanto, aqui na capacitação dos cuidados de higiene feminina, que foi aqui a capacitação que estive a fazer, temos de fazer esta adaptação. E reparem que as diferenças culturais são completamente diferentes daquilo que é a nossa realidade nos países ditos desenvolvidos, no caso dos países do Sul, aos quais nós pertencemos. Continuar a próxima apresentação. Portanto, trata-se de uma ciência, isto é uma mensagem
e um conceito que eu defino desta maneira, que visa melhorar a educação e comunicação em saúde para mais ganhos em saúde, com recurso à cultura científica e divulgação das ciências da saúde. Portanto, a comunicação em saúde tem associado 3 áreas-chave, que é o ensino, portanto, ao nível da academia, dar aulas no ensino pré e pós-graduado, médicos na áreas específicas, a investigação, precisamos da investigação, a evidência científica para sustentar as nossas intervenções e, obviamente, a intervenção da comunicação em saúde preventiva com e para a comunidade. Nós não podemos excluir a comunidade ou o público-alvo sem que façamos a adaptação necessária em termos idiosincráticos e também em termos de identidade cultural. A próxima, por favor. Temos esta fórmula que eu publiquei na Ata Médica Portuguesa, que basicamente diz: a comunicação em saúde, para ser eficiente e ser atingida, deve prever uma mensagem-chave, que deve ser, por sua vez, adaptada ao público-alvo, que é o PA, com determinados produtos. Ou seja, se eu comunicar um nível de linguagem para um determinado público que não compreende e não domina as línguas que eu sei falar, nós temos que fazer imagens, apenas grafismos com imagens, e através de alguém que seja um mediador ou um intérprete, faça a tradução dessas mesmas imagens para a língua à qual nós dirigimos, com vista, obviamente, a atingirmos os ganhos em saúde pública conforme se trata de um problema de saúde A, B ou C. Portanto, em termos de prevenção, em termos específicos ou em termos de crise ou pandemia ou emergência natural. O seguinte, por favor. E então, o que é que nós temos aqui como muito importante e determinante no sucesso? Temos os determinantes da comunicação em saúde pública. Eu sugiro que façam esta consulta na Ata Médica Portuguesa, num estudo que fiz e que com várias intervenções preventivas de comunicação em saúde com a população de São Tomé e Príncipe. É preciso ter, em primeiro lugar, o público-alvo, que é o nosso público cimeiro. Temos que ter as recomendações em saúde dos serviços estratégicos quando eles existem, senão temos que os importar para o país de destino desse público-alvo e fazer as necessárias adaptações. Em primeiro lugar, que é o mais importante nas estratégias de comunicação em saúde, o enquadramento sociopolítico, sociocultural, e à esquerda o enquadramento político. Nem sempre as legislações nos são favoráveis em termos de intervenção e, portanto, devemos considerar nesta ligação intersectorial, em primeiro lugar, as crenças em saúde para cada público-alvo, as crenças, atitudes e práticas dos intervenientes em termos das regras e normas sociais e socio-costumeiras. Depois, quais são os riscos, benefícios, desvantagens ou vantagens, custos de prática dos estilos de vida e quais as desigualdades e iniquidades para os acessos a estes serviços de saúde que nos obrigam a intervir e, finalmente, o que é que a lei diz em cada processo político. O seguinte, por favor. Temos este projeto que é o oposto, foi um projeto que teve o alto patrocínio do chefe de Estado português, foi vencedor do prémio ADP Solidária, um dos vencedores. O projeto custou cerca de 100 mil euros, só teve impacto nas escolas, todas as escolas do ensino básico com ensino inclusivo, crianças deficientes e meninos da comunidade cigana, e esse Minuto Azul foi, portanto, traduziu-se num livro com a capa que são os próprios meninos, com desenhos destes mesmos meninos. Podem procurar na internet e baixar, para, se for o caso, quem queira consultar, no repositório da Universidade de Lisboa, e teve também um grande impacto no Drive Time, na rádio TSF, quando as mães transportam os filhos ou os pais transportam os filhos para os diferentes colégios das escolas. Portanto, é um trabalho de que nós nos honramos ter realizado ao nível da Faculdade de Medicina, que visava justamente esta área de capacitação em termos da redução da mancha de obesidade, pré-obesidade infantil. No concelho de Viseu, infelizmente, o autarca morreu vítima de Covid-19, o Dr. Almeida Henriques, e também excesso de peso que se transforma em obesidade. O próximo, por favor. Portanto, esta disciplina tem uma grande teórica que eu admiro muitíssimo, que é a Renata Chiavo, em que ela define nos anos 70, portanto eu tenho 50 anos, a Renata Chiavo vem fundar isto praticamente no ano em que eu nasci, depois foi sendo importada e nós fomos fazendo adaptações à realidade de Portugal. Sei que, e adaptando obviamente aos cenários
onde nós vamos intervir, designadamente no cenário africano. Portanto, o objetivo é influenciar comportamentos individuais e coletivos. Uma das noções mais sugeridas nas diferentes noções de vários autores, como constatou a investigadora norte-americana, após ter feito um levantamento de dezenas de definições. Já, por exemplo, indo quase ao encontro do que ela define, Maybach e Alcrave definem como um conjunto de técnicas ou metodologias, se quiserem, de comunicação que visam informar e influenciar positivamente decisões individuais e coletivas que atingem a saúde dos indivíduos e das comunidades. O próximo, por favor. Assim, antes de pedir que passem o vídeo, e por razões que se prendem, este grande filósofo publicou um paper, filósofo e físico e cientista, que é um homem a quem eu faço sempre uma grande vénia, fala de uma forma muito humana, como contador de histórias, não se auto-assume como um cientista, como eu sou cientista social, mas eu basicamente gosto de contar histórias que nos compreendam, que possam mobilizar as pessoas e que de alguma maneira eu possa contribuir humildemente para a melhoria dos comportamentos e ganhos em saúde, mas este cientista, Freeman Dyson, escreveu um artigo científico que basicamente fala de Scientific Brotherhood, ou seja, a irmandade da ciência. E nesse artigo ele define a importância de nós fazermos uma translação, ou seja, que é fazer a adaptação da linguagem científica numa linguagem muito simples, metodologia KISS. Short and simple, e portanto informando, curta e simplesmente. E neste mini vídeo que eu vos desafio a ver com atenção e também com muito amor, porque isto é uma ciência que mobiliza os contactos humanos e é importante termos amor pelo que fazemos, e eu verdadeiramente amo o contacto com os seres humanos e a forma como nós mobilizamos, que são ganhos efetivos em saúde. Ele diz que nós resistimos a 20 idades de gelo e, portanto, ouçam com atenção, porque eu espero que este desafio que a pandemia veio trazer faça de nós melhores seres humanos, basicamente, e que possamos comunicar saúde quando numa emergência como a que aconteceu no nosso país e atingiu todas as classes sociais, ricos, pobres, desfavorecidos, pretos, amarelos, encarnados, etc., verificámos que a péssima comunicação em saúde, e onde emergiram stakeholders que nunca na vida foram conhecidos e que de repente passaram a comunicar uma área que era de outros domínios, de pessoas que são especializadas e que estudam há muitos anos. E de resto, muito obrigada por estarem connosco. Obrigada, doutora Isabel Santiago. Então vamos passar o vídeo. I'll try to stay within those limits, but I should say at the start that as a scientist I don't have much faith in predictions. Science is organized unpredictability. What scientists do is to arrange things in an experiment to be as unpredictable as possible and then do the experiment to see what will happen. You might say that if something is predictable, then it's not science. So when I'm making predictions, I'm not speaking as a scientist. This evening I'll be speaking as a storyteller, and my predictions will be science fiction rather than science. The predictions of science fiction writers are notoriously inaccurate. I'll close with something else that you said, which I also have found very profound, and that is that the pain of childbirth is not remembered, but the child is. Are we humans, are we still giving birth to ourselves? Yes, of course we are, and we will always do that. I mean, we are, of course, the species which has flourished just by hardship. I mean, the fact that we survived 20 ice ages does a lot to explain what our characters are like. I mean, these have been very tough times the last couple of million years with this succession of ice ages, and there have been all sorts of natural disasters and also man-made disasters. We are very tough, very good at surviving all these horrible things. And that's what's made us what we are. So we're social animals, we're also fighting animals, and we'll probably stay that way. Obrigada, doutora Isabel, e Muito obrigada. pela sua Até breve. participação em nome da APOGEP. Então, eu não sei se já me consegue ouvir melhor agora. Sim, Consegue? Ok. está melhor, sim. O som se calhar estava um bocadinho baixo, então peço imensa desculpa. Depois daquilo que ouvimos aqui da doutora Isabel e tendo a noção que acho que é consensual que não é possível servirmos bem uma população se não conseguirmos estabelecer com ela uma comunicação efetiva, doutor Nuno, se calhar gostava de começar por si,
por perguntar o que é que mudou nos últimos anos na forma de comunicar com os utentes. Sente, de facto, na consulta, no consultório, que há uma maior literacia em saúde, que os utentes questionam mais, que se envolvem mais? Tem notado alguma mudança na forma como os utentes quase exigem que a comunicação seja feita? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer à Apogep o convite para estar aqui. É um prazer cumprimentar, obviamente, os colegas deste painel e quem está agora na audiência. É um facto que nos últimos anos tem havido uma diferença significativa na comunicação em saúde e, sobretudo, na área em que eu trabalho, que é a medicina geral e familiar. Por um lado, porque há muito mais informação a circular. Isso é inquestionável. Temos muito mais acesso à informação, depois podemos discutir se essa informação é de qualidade ou não e quais são as fontes que devemos selecionar, mas o que é facto é que, tendencialmente, as pessoas têm mais questões, colocam-nos mais questões, têm mais dúvidas, enfim, não aceitam tão facilmente aquilo que lhes é dito, e isso é positivo, ou seja, aquela questão de que nós tínhamos muito, e que se falava do paternalismo médico, por exemplo, não é saudável para uma relação médico-doente. E aquilo que nós temos assistido é que tem havido uma necessidade maior de apostar nesta comunicação com os doentes, de reforçar esta relação médico-doente que assenta muito na comunicação. E nós temos que ter uma ideia clara. Comunicar em saúde não é algo inato, não é algo que nasce connosco. Como dizia agora a doutora Isabel, tem que ser treinado, é uma ciência, é algo que se aprende, é algo que se desenvolve ao longo do tempo. E nestes tempos de maior exigência, e temos verificado isso nos últimos anos e agora com a pandemia, e isso ainda foi mais evidente, os profissionais de saúde, os médicos de família como eu, têm obrigatoriamente que adaptar a sua comunicação, adaptar a sua postura, lá está, àquilo que foi agora referido, às crenças, aos valores, às questões socioculturais, à literacia em saúde, ao contexto onde estamos a trabalhar, e por isso esse é um desafio maior para nós médicos, mas é um desafio muito agradável, porque faz parte do nosso trabalho, faz parte da nossa relação, e quando funciona é algo que nos dá uma enorme satisfação, sem dúvida nenhuma. Enfermeira Natália, e eu queria perguntar muito especificamente, uma vez que... O som está abaixo. Sim, está melhor. Não sei. Obrigada. Eu queria perguntar à enfermeira Natália, não é? E como é que isto acontece com doentes crónicos, não é? Porque quem trabalha na área da saúde, quem está por dentro da área da saúde, sabe que não é igual comunicar com um doente numa situação aguda ou com um doente crónico que sabe muito sobre a própria doença. E eu queria lhe perguntar como é que se comunica com estes doentes, com os doentes crónicos? Como é que é feita esta gestão da comunicação? Boa tarde a todos. Muito obrigada. Queria agradecer à Apogep e ao Pedro Engrácia o convite que me fez e cumprimentar, obviamente, as pessoas deste painel e todas as pessoas que nos estão a ouvir. Relativamente à questão que me coloca da comunicação e do que tenho ouvido nestes painéis e no de ontem também, já foi tudo dito, não sou eu propriamente que vou acrescentar aqui um grande valor, mas falando propriamente da minha experiência, nós trabalhamos com as pessoas que é o mais frágil, o ponto vulnerável, são as pessoas, o lado vulnerável, digamos assim, da relação terapêutica. E isto, como dizia ali o Jacinto, o orador anterior, isto aprende-se a comunicar e a arranjar estratégias que façam chegar a mensagem e o façam chegar de uma forma credível, porque muitas vezes temos que trabalhar a empatia pelo outro, perceber o problema do outro, porque ontem falou-se também muito disso, da empatia, e a empatia é extremamente importante para chegarmos ao doente. Como disse na sua questão, o doente crónico sabe muito, ou tem muito acesso à informação, muitas vezes não sabe geri-la, e muitas vezes também vai buscá-la a fontes duvidosas, vai buscá-la ou não muito credíveis, e coloca questões, ou ouviu o noticiário e ficou alarmado, e muitas vezes ele coloca-nos as questões de uma forma que põe em causa a nossa dúvida, que põe em dúvida, se calhar, o nosso conhecimento ou as nossas intenções.
E, portanto, criando empatia, que são as tais soft skills, que hoje as pessoas e as equipas e nós líderes temos que, no recrutamento, ter isso em muita atenção, porque nós temos hoje também muita acesso à tecnologia. A nossa área de hemodiálise é muito técnica, porque requer muita técnica, que nós já dominamos há muitos anos, desde 1960, e ela sofreu também, a par de todas as outras áreas da saúde, sofreu também um crescimento tecnológico gigantesco, mas a comunicação é a base de tudo. Nós chegarmos às pessoas, hoje em dia também já temos apps que envolvem o doente, e o doente gosta de ser envolvido, e quando o doente também se sente parte e corresponsabilizado pela sua parte ou pela sua cota parte e lhe é dado voz na tomada de decisões sobre assuntos da sua saúde, sobretudo no doente crónico, que quer viver muito. Ele quando chega até nós quer sobreviver, vê mal e quer sobreviver. E depois de passar aquela fase do lua de mel em que acredita realmente no tratamento e na terapêutica, porque melhorou e conseguiu resultados, ele é confrontado com a cronicidade e com o dizer eu estou dependente disto para a vida toda. E isso leva a um turbilhão, depende da idade, depende da família, depende dos amigos, depende do meio onde está, e tudo isso interfere muito no seu ânimo e na sua vontade de participar, e muitas vezes acha que as empresas querem ganhar dinheiro com eles e é aqui a comunicação é a base de tudo. Para o doente crónico é essencial que nós consigamos de uma forma simples. Como é que eu explico isto? O intelectual normalmente diz para a plateia de uma forma complexa o que é simples, e o inteligente, não é? A pessoa que realmente percebe do assunto, tenta falar de uma forma simples uma mensagem complexa, e é aqui que se chega às pessoas, não é? Eu não vou, e para dar um exemplo, não vou dizer uma dieta rica porque conheço todos os nutrientes dos mirtilos a uma população que tem 300 euros de reforma e que não pode comprar mirtilos. Portanto, isso é perfeitamente um desajuste, isto é não chegar à população, é não a conhecer, e tem que haver um envolvimento dos profissionais, conhecer, saber quais são as suas dificuldades, quais são os seus anseios, quais são até os seus objetivos de vida, e entrar por aí e conseguir a maior adesão, seja a fármacos, seja a alimentação, seja a hábitos de vida saudáveis que lhe prolonguem a vida, mas que lhe deem qualidade, porque hoje nós, todos, de uma forma geral, quando procuramos cuidados de saúde, como utentes, nós queremos o melhor. Queremos o melhor e queremos, sobretudo, um tratamento ligeiro, que não seja caro e que não seja, o que realmente não existe às vezes, mas que nos dê qualidade de vida. É por isso que nós queremos. Nós não queremos ir fazer um tratamento que nos dá mais problemas na vida. E isso nos der que seja num tempo limitado e que se vislumbre realmente uma melhoria e um aumento da qualidade de vida. É isso que se pretende. Nós temos, a minha empresa também desenvolveu uma app muito interessante, que é o My Companion, em que o doente descarrega no seu telemóvel, no seu tablet, no seu computador, uma app, tem acesso a dados da sua saúde, às suas análises, aos dados do tratamento, de uma forma simples, e pode questionar os profissionais: olha, isto está aqui a vermelho, é porque normalmente tem uma sinalética de alarme, tal como é os semáforos, não é? Verde está tudo bem, amarelo é preciso cuidado, e o vermelho pode ser mau. Isto é transversal para toda a gente conhece esta sinalética, independentemente do seu nível de literacia,
e realmente aqui há um grande desafio das novas tecnologias de tornar simples o que é complexo e útil, porque ninguém usa coisas que são complexas, ninguém usa coisas que não vê utilidade. E se vir isto, valoriza, questiona e até dá sugestões. Eu fico surpreendida no meu dia-a-dia com doentes que eu até pensava que não eram capazes ou que não iam não iam dar muita importância à app, nem iam questionar muito, nem iam achar aquilo uma chatice, preferem que nós lhe façamos ditados e lhe digamos as coisas. Fiquei bastante surpreendida porque deram sugestões e sugestões que depois foram comunicadas à equipa de desenvolvimento da app e que realmente melhorou e com a introdução de dados e correção de erros benéfico para ele. E o doente, quando se participa e depois vê que também é aceita a sua opinião, aquilo tem um efeito de adesão brutal e fantástico. Natália, nós temos aqui connosco o Dr. Pedro Arão, que esta é exatamente a área dele, né? Nós estamos em 2021 e não podemos ignorar que o salto tem que ser para o digital e que cada vez mais a nossa comunicação tem que passar por aí, a comunicação em saúde vai ter cada vez mais um caminho digital. Dr. Pedro, atendendo à experiência que tem da app, que eu gostaria só assim, para quem não conhece, que nos explicasse como é que funciona, quais acha que são, ou quais é que são para si as maiores dificuldades que temos pela frente agora neste salto que temos que dar para o digital, na comunicação em saúde? Boa tarde a todos. Pergunta bem extensa e vasta. Vou dividir por partes. Portanto, o que é a API Saúde? A API Saúde é uma plataforma digital existente em Angola e no Ruanda, que permite o acesso a medicamentos e a serviços de saúde de uma maneira geral. Podemos ver um bocado como um agregador de farmácias e de serviços de saúde que permite que uma pessoa na cidade possa procurar qualquer medicamento ou qualquer produto que exista na farmácia, ver a disponibilidade nas diferentes farmácias e comprar online. A intenção é tornar o acesso a medicamentos mais simples, mais homogéneo também a nível de preço e acessibilidade. E também providenciar um acesso mais simples, mais direto a médicos, a marcação de consultas. Nós temos atualmente 25 mil utilizadores ativos, portanto, em Angola. Começamos com uma app, passamos também para a web, mas nós vemos isso um bocado como uma início de transformação para as farmácias. Chamamos de farmácia 2.0. Na prática, o que acontece é que a farmácia, de repente, pode, ou seja, continua a ter existência física, mas pode estender os seus serviços ao digital, portanto, ter um raio muito maior. O que eu penso e o que tem acontecido é pensarmos um bocado mais no digital. O setor da saúde tem algumas transformações, mas é o que provavelmente dos setores que mais resiste. E aqui acho que há vários fatores, tem a ver também com proximidade, pode ter a ver com empatia, a proximidade e a questão da confiança. O que eu penso é que é necessário usar estas ferramentas para conseguir começar a transformar. Nós fizemos isso com as farmácias, tem estado a correr muito bem. Portanto, basicamente a farmácia tem uma presença física num espaço, mas pode ser muito mais abrangente a nível de cobertura geográfica. Portanto, com os médicos têm estado a acontecer agora mais consultas de telemedicina, não cobre tudo, pode ser visto como um complemento, mas é um passo para tornar este acesso mais digital, e alguns países como a Suécia têm soluções que basicamente grande parte das pessoas usa primeiramente, antes de ir ao hospital. E eu penso que o digital, portanto, se focar um bocado em ter estas plataformas, em ter estes serviços de maneira digital, vai ganhar não apenas, portanto, maior proximidade dos utilizadores, dos pacientes, mas também informação. E acho que informação é um dos pontos fundamentais. É aprender com o processo, aprender o que é que as pessoas pesquisam, o que é que elas procuram, o que é que elas anseiam, e poder dar resposta a isso com serviços.
Portanto, a parte do digital é que de repente traz uma visibilidade enorme de potenciais problemas que na verdade não eram visíveis antes. E é um bocado de trabalho que estamos a fazer. Usamos também, e aproveito para falar também nisso, nós usamos também a tecnologia para formar, portanto, quadros do setor da saúde, enfermeiros, médicos, em Angola, muito virado para o planeamento familiar e para a malária. Portanto, com mais de 2.000 profissionais de saúde formados, em que é basicamente, portanto, uma plataforma de e-learning que ajudamos a desenvolver e que no início havia essa resistência do ser digital, mas não, estamos habituados a ter a formação presencial, e de repente viu-se que o impacto do digital foi muito maior do que esperado, e agora temos estado a transformar a maneira como os profissionais de saúde são formados em Angola, em hospitais públicos. Portanto, eu penso que o digital, obviamente, veio para ficar e é necessário incluí-lo nos diferentes procedimentos que existem. Okay. Doutor Nuno, eu queria pegar um bocadinho naquilo que dizia há pouco, porque na verdade nós nunca tivemos tanta informação disponível como agora, não é? Mas a verdade é que também nunca tivemos tanta desinformação disponível como agora e estamos aqui presos no meio desse problema. A equipa da APOGEP sugeriu que nós abordássemos o tema das vacinas, e aqui quando vamos falar em vacinas, peço-vos que não pensem na vacina da Covid especificamente, não é isso que se pretende, é a vacinação de uma forma mais geral. Mas a verdade é que a vacinação é uma das áreas onde esta desinformação mais estrago tem feito, não é? Cada vez mais nós percebemos que há pais que recusam a vacinação dos filhos, e aquelas teorias da conspiração passa. Como é que o Dr. Nuno acha que este é um fenómeno mundial? Acha que já começamos a lidar com ele aqui no país, também no interior do país, onde o Dr. Nuno e eu estamos? E o que é que acha, ou como é que acha que nós podemos, o que é que acha que nós podemos fazer e como é que acha que nós podemos comunicar para combater um bocadinho este excesso de desinformação? Bem, é um facto que estes movimentos anti-vacinas, e falamos das vacinas no geral, têm crescido nos últimos anos. Isso é inegável. Mas também é uma realidade que não temos em Portugal a dimensão destes movimentos que existe noutros países. Felizmente isso ainda não acontece, embora o que vamos verificando no nosso dia-a-dia, e quem trabalha, enfim, nos cuidados primários e quem trabalha diretamente com a vacinação, vai percebendo que tem havido cada vez mais dúvidas, e algumas dúvidas, se calhar, pouco fundamentadas, ou melhor, fundamentadas em informação não fidedigna. E esse é o grande problema. Atualmente, com este fluxo de informação que nós temos, e como estava a ser dito, passa rapidamente aquilo que há de bom e aquilo que há de mau. E muitas vezes aquilo que há de mau vai pegar em situações mais sensacionalistas, desculpem a expressão, ou casos extremos, para tentar fazer uma generalização relativamente, neste caso, à vacinação, mas isto também se pode aplicar a outros tipos de tratamentos. O nosso papel enquanto profissionais de saúde é muito, de forma calma e percebendo quem é o interlocutor que está à nossa frente, tentar desmistificar todos estes pontos. Para já, nós temos que ter acesso à informação sólida e acesso à informação facilitado, de uma forma plena, e isso, infelizmente, também não acontece muito, pelo menos a nível do Serviço Nacional de Saúde. O acesso a uma informação rigorosa e fidedigna não acontece com a facilidade que todos nós desejaríamos. Mas, de todas as maneiras, enquanto profissionais de saúde, temos a obrigação de a procurar e temos a obrigação de estar atualizados. E, com essa informação, vamos, a pouco e pouco, desmistificando e desmontando os argumentos que nos são apresentados. Obviamente que voltamos aqui à questão de valores, de crenças, de contextos. Tudo isso tem que ser levado em conta, mas o que nós temos que defender acerrimamente são os dados científicos, a robustez da evidência, e o que é facto é que a vacinação é uma das medidas de saúde pública que mais impacto tem na saúde dos indivíduos e das populações, e que mais vidas salvou ao longo dos últimos anos. Isso é inquestionável. O curioso é que nós vamos vendo, por exemplo, nas crianças, nos primeiros anos de vida, a adesão às vacinas é praticamente total, é esmagadora, havendo bolsas aqui e ali de maior resistência, mas o que é facto é que a adesão é muito grande. E depois, mesmo ainda na infância, na adolescência, vai decrescendo um bocadinho. E não só
porque as pessoas sejam anti-vacinas, na maioria dos casos nem é isso, mas lá está, porque falta informação, porque achamos que as doenças já não são tão graves, porque achamos que já não é importante, porque o vizinho, o familiar, o amigo também não foi vacinado, e aí volta ao nosso papel, informar com clareza e com calma. Se é preocupante esta questão dos movimentos anti-vacinação, sem dúvida que é. E não querendo focar agora na Covid, mas o que se viu é que, mesmo com a vacinação da Covid em Portugal, os números de adesão foram enormes, foram muito grandes. E isso é algo que nos deve orgulhar, porque apesar de haver um movimento negacionista, e que é mais evidente agora, mas que também se estende a outras áreas, o que é facto é que, aparentemente, a população conseguiu filtrar a informação que lhe foi dada e os profissionais de saúde conseguiram fazer esse papel. E isso também se vê na adesão às vacinas do Programa Nacional de Vacinação. Portanto, no global, eu acho que temos que olhar com atenção para essa questão. Não sendo tão grave como noutros países, não a podemos ignorar e, enquanto profissionais de saúde, temos que estar muito preparados e ter acesso a essa informação fidedigna. Volto a repetir, era muito bom que tivéssemos a capacidade, sobretudo a nível do Sistema Nacional de Saúde, ter essa informação fornecida de uma maneira mais constante e mais universal do que acontece hoje em dia. Eu ontem lia um humorista português famoso que dizia que não sabe se nós provamos com este brilharete que fizemos na vacinação, que não sabe se nós provamos que somos muito bons ou então que temos mesmo os piores negacionistas do mundo, não é? Porque é possível que a gente tenha os piores negacionistas do mundo todo e, portanto, a nossa vacinação acaba por ser um sucesso por eles serem tão mauzinhos. E eu queria perguntar, se pudesse, ainda consigo, doutor Nuno, se pudesse escolher, se lhe desse a oportunidade, não vou falar no gênio da lâmpada, mas se pudesse escolher uma coisa concreta, uma medida concreta para melhorar, para facilitar a comunicação em ciência, que é a comunicação em saúde, não é? Nós temos de comunicar ciência. Que medida é que escolheria, ou que é que proporia? Imagino que mais tempo para as consultas em primeiro lugar, não é? Consultas com mais tempo para poder conversar com os doentes, mas o que é que gostava que realmente fosse implementado no sentido de facilitar a comunicação com os nossos utentes? Bem, sem dúvida que o tempo era absolutamente fundamental, e o tempo é fundamental para tudo na nossa área, é fundamental nos centros de saúde, na medicina geral e familiar, não só na vacinação de que estávamos a falar, mas em tudo aquilo que fazemos, obviamente. Mas se eu tivesse que escolher alguma medida, seria, e perdoem-me ser um pouco genérico, seria uma aposta clara e um aumento claro da literacia em saúde. E quando falo de literacia em saúde, não falo apenas dos utentes, falo também dos profissionais, porque às vezes também falha do nosso lado, e isso também é importante que seja frisado. E é muito importante que haja, lá está, uma informação acessível, e essa informação pode ser transmitida através de campanhas, através de formação nas escolas, através de formação nas universidades. Ainda hoje de manhã, ou ontem à noite, dava uma reportagem no telejornal sobre o recurso inadequado às urgências hospitalares. E apesar de termos passado por esta pandemia, apesar de as próprias administrações hospitalares referirem que há uma rede de cuidados primários, de médicos de família e de centros de saúde de grande qualidade e muito desenvolvida, de haver um SNS 24 que, no meio de tantas dificuldades, melhorou claramente a sua capacidade de resposta. Continuamos a ter esta dificuldade e a ter os utentes a recorrerem àquela porta que efetivamente está aberta, mas que está aberta por outras razões. E isso tem claros prejuízos. Este exemplo da urgência será o mais visível, mas no nosso dia-a-dia acabamos por ver isso também. Não são raras as vezes que temos utentes com consultas de vigilância programada, marcada há vários meses e que faltam, e que passado alguns dias aparecem na consulta de agudos a fazer pedido meramente administrativo, ou então que valorizam determinados sintomas que até não têm grande importância e que não ligam tanto a outros que são absolutamente críticos, ou então que não se preocupam com os estilos de vida por desconhecerem ou não ligarem muito às consequências que eles podem ter. E, portanto, mais do que medidas de equipamentos, de instalações, que obviamente são precisos, de dinheiro para recursos humanos que são essenciais, claro que sim, mas o que melhoraria claramente o nosso sistema de saúde, e aqui não falo só do SNS, seria um aumento da literacia em saúde. E é importante que comecemos todos a investir nisto. Não só os profissionais, mas também logo desde as escolas, desde o primeiro ciclo, em todos os níveis de ensino, com os professores, com tudo o que são atores sociais, com os municípios. É importante que pensemos a sério nisto, porque o sistema de saúde, ou o Serviço Nacional de Saúde,
deve ser um dos maiores bens que nós temos em Portugal. E é isso que nos garante os indicadores de saúde que temos tido ao longo das últimas décadas. Não podemos pôr isso em risco. E não podemos pôr isso em risco, sobretudo quando vimos a resposta que foi dada agora na pandemia e o crucial que foi termos este sistema de saúde montado. E para isso precisamos de uma utilização muito mais correta, por um lado, para que as pessoas tenham acesso aos cuidados que precisam em cada momento, e por outro, para que os profissionais possam também desempenhar as suas funções da melhor forma possível e da forma mais dedicada, e lá está, permitindo assim que tenhamos mais tempo para cada um dos utentes com quem vamos lidando no nosso dia-a-dia. Obrigada. Natália, eu ia lhe fazer a mesma pergunta. Se a Natália, aí na Nefrocare, se lhe dessem a oportunidade de mudar alguma coisa, no sentido de melhorar a educação em saúde, não é? Os enfermeiros fazem muita educação para a saúde, essa é a verdade. Eu já sei que vai dizer que se calhar gostava de ter mais enfermeiros, não é? Que é o que todos os enfermeiros-chefes dizem, eu queria mesmo era mais enfermeiros. No que é que a Natália acha ou o que é que a Natália acha que ainda precisamos de melhorar nesta área? O que é que nos falta? Porque eu às vezes tenho a sensação que nós até conseguimos chegar ao doente, mas depois não conseguimos chegar fora da casa do doente. Ainda é muito difícil, nós ainda não comunicamos saúde para as massas, essa é a verdade. Nós comunicamos com os nossos doentes, mas acabou aí, não é? A comunicação para as massas tem sido difícil. O que é que a Natália acha que nós podíamos fazer para conseguir sair fora dos hospitais e fora dos centros de saúde e para conseguirmos chegar às pessoas? É isto, é promover ações que promovam uma maior literacia em saúde às populações. E isso começa, se calhar, logo nos programas escolares e o papel fundamental que os técnicos de saúde têm na prevenção. Eu tenho um enorme respeito pelos cuidados de saúde primários, pelos médicos e enfermeiros de medicina geral e familiar, porque realmente têm sido o parente pobre deste Serviço Nacional de Saúde, mas tem sido um pilar fundamental para o aumento da sobrevida das populações e pelo aumento da qualidade de vida. E começou com a vacinação em massa na década de 60, não é? Ou 50, e tem sido um trabalho quase silencioso, mas que tinha que ter maior visibilidade. Em Inglaterra, por exemplo, o sistema inglês, o pilar do Sistema Nacional de Saúde e quem gere, no fundo, os cuidados de saúde da população e muito bem geridos são os médicos e os enfermeiros de família. E, portanto, a pessoa entra por aí, é o primeiro, e não pela urgência. A urgência já é fim de linha e é, como o Nuno disse, é um fim de linha, ou é para problemas específicos e agudos, e não para a educação, para a prevenção, porque já o povo diz, prevenir é o melhor remédio. Eu, sinceramente, se tivesse um gênio da lâmpada, era mesmo investir nas camadas jovens, não é? Agora, usando uma expressão mais própria do futebol, nas camadas jovens, é daí, se calhar, que vai nascer uma população, um futuro, uma população mais bem preparada para se autocuidar, para prevenir, para ter bons hábitos de saúde, para viver mais e melhor e mais educada em todos os aspectos, porque quem cuida da sua saúde, quem a entende, que é o bem mais precioso, é uma pessoa mais bem preparada, é uma pessoa que tem mais empatia para com o outro, é uma pessoa que acrescenta valor na sociedade. E muitas vezes as pessoas não cuidam da sua saúde, não valorizam, porque não têm o conhecimento, não é? Ninguém ama aquilo que não conhece, ninguém valoriza aquilo que não conhece. E, portanto, é mesmo isso, é apostar logo no primeiro ciclo, no segundo ciclo e por aí fora, fazer a par de um percurso académico, um percurso cívico, onde inclua a literacia para a saúde, com certeza. E que dessa população vão emergir depois as pessoas que enveredam pela área da saúde e que vão ser futuros profissionais de saúde, provavelmente terão outra visão
e outra forma de estar na profissão, e serão, é tudo, estabelecem-se relações muito mais profícuas e é tudo melhor. Doutor Pedro, eu queria fazer uma pergunta um bocadinho diferente, porque a realidade onde trabalha e onde a API funciona também é um bocadinho diferente da nossa realidade em Portugal, não é? Nós sabemos que há quase 2 Angolas dentro de Angola, não é? Temos uma Angola muito urbana, muito desenvolvida, e depois temos uma Angola mais interior, uma Angola ainda em vias de desenvolvimento, ou onde provavelmente ou quase certeza a aplicação não chega. E o que eu lhe queria perguntar era se estes profissionais que vocês ajudam a formar, se esta formação online profissionais, se este e-learning, se chega às zonas mais remotas de Angola, se vocês estão a conseguir formar, se através do digital começa a ser possível formar profissionais para as zonas mais esquecidas, mais interiores do país, ou se ainda estão muito concentrados ali na população mais urbana, na faixa mais urbana. Nós estamos exatamente fora, portanto, nós não estamos em Luanda. A nível de formação, nós estamos nas zonas mais remotas, portanto, mais no leste de Angola, Luanda Norte, Luanda Sul, que supostamente são zonas onde são mesmo mais remotas. É mais difícil chegar, tem uma população menor, o acesso à internet normalmente é mais difícil, mas acontece que o acesso à internet melhorou bastante em Angola, portanto, a nível de cobertura. O principal desafio, há bocado perguntava-me um bocado sobre quais são os principais desafios, e um deles eu acho que o principal desafio na transformação digital são as pessoas. É a mudança de processos, é usar ferramentas digitais para fazer parte do dia a dia. E eu penso que isso também está um bocado ligado com, portanto, estava a ouvir colegas do painel a falar sobre a comunicação, e estava a pensar que o digital pode ser usado para um certo tipo de comunicação menos distante, ou seja, mais próxima, ou está no meu telefone, ou está no meu e-mail, mas está um bocado, não é uma coisa que só acontece quando eu estou doente, mas é uma comunicação constante que me traz uma proximidade com o serviço de saúde e que me faz pensar em prevenção e não em doença. Portanto, eu penso que a comunicação passa por aí. A grande surpresa e a excelente surpresa que tivemos foi exatamente nas regiões mais remotas, com os enfermeiros, os profissionais de saúde que nós achávamos que iam ser os late adopters, a serem os primeiros a abraçar este tipo de oportunidades. Portanto, há alguns critérios e algumas definições que acontecem, que são pressupostos nossos, mais urbanos, mas que depois na prática o digital permite mesmo esse frog, permite estar mais próximo do digital e ter acesso a uma formação que se calhar pode ser diária, mas se calhar só ia acontecer uma vez por ano. Fora dos centros urbanos, é aí que nós achamos que podemos criar impacto e usamos as ferramentas digitais para isso. Obviamente nem tudo é cor-de-rosa, portanto há aqui alguns desafios a nível, como eu disse, a transformação e que as pessoas tenham o hábito de usar as ferramentas digitais e que saibam usá-las. Um exemplo básico é que muitas das pessoas, apenas 15% têm e-mail. Portanto, o registro, quando nós desenvolvemos a plataforma no início, era receber um e-mail para confirmar, que é o normal. Mas ninguém tinha e-mail, então tivemos que fazer por telefone ou por WhatsApp. Portanto, havia 70% das pessoas que tinham WhatsApp e apenas 15% que tinham e-mail. Portanto, é adaptar um bocado ao que existe, ao contexto, com o fim de formar profissionais. De uma forma genérica, e eu queria fechar com esta pergunta, não sei, Ângela, se acha que faz sentido. Eu queria fechar com uma pergunta para os três. Queria-vos perguntar se, de uma forma geral, acham que nós conseguimos fazer passar a mensagem, ou seja, se acham, atendendo a todo o contexto e não querendo puxar o contexto pandémico para cima da mesa, mas falou-se muito de comunicação em saúde nesta altura, não é? Se comunicou bem, se comunicou mal, se a DGS conseguiu passar bem a mensagem. Nós acabámos por falar e por ouvir falar muito em comunicação e na importância de uma boa comunicação nestes dias. O que eu queria perguntar, vou voltar outra vez ao Dr. Nunes, de uma forma geral, acha que nós profissionais, nós país, conseguimos comunicar bem em saúde? Se tivesse que avaliar, não é, a forma como nós comunicamos em saúde, se essa avaliação seria ou não seria positiva? Essa é uma pergunta difícil.
Eu acho que individualmente, ou seja, lá está, como tinha sido dito há bocadinho, os profissionais junto de cada doente, sim, conseguimos um bom nível de comunicação e temos uma boa rede de proximidade. Apesar de todas as carências, os cuidados de saúde primários têm um papel importante em Portugal e quando falamos que 1.100.000 portugueses não têm médico de família, temos que lembrar-nos que quase 9 milhões têm médico de família e, portanto, é a questão de ver o copo meio cheio ou meio vazio. E nesse aspecto é importante. E não falamos só, obviamente, dos médicos de família, falamos das equipas de saúde familiar, dos médicos, dos enfermeiros, dos assistentes técnicos. A nível de comunidade, a nível de população em geral, infelizmente eu acho que ainda não temos o patamar de comunicação em saúde que devíamos ter. Isso viu-se recentemente, mas tem-se visto também para trás e precisamos de uma comunicação mais assertiva, mais clara e mais atempada. Não podemos deixar dúvidas no ar para a população, não podemos dizer hoje uma coisa e dizer amanhã outra, sem que haja evidência que o suporte, e isto é muito importante. Se houver alguma alteração a nível científico, tudo bem, mas isso tem que ser explicado. E não podemos deixar enfim, as coisas no ninho, tem que haver orientações claras e nessas coisas há que assumir posições. Porque se deixarmos aqui no meio termo, lá está, abrimos caminho à desinformação, abrimos caminho a correntes que não gostamos tanto e complicamos muito a vida, quer a profissionais, quer a utentes. Portanto, acho que ainda temos aqui um longo caminho a percorrer, claro que nem tudo está mal, mas se a um nível individual as coisas funcionam e as pessoas procuram os seus profissionais de saúde de referência, a um nível global, o panorama não é tão positivo. Obrigada. Enfermeira Natália, ia-lhe perguntar mais ou menos a mesma coisa e só aqui com curiosidade gostava de lhe perguntar se a EnfroCare se tem uma comunicação profissional ou se tem alguma forma de fazer esta comunicação, esta educação para a saúde de forma profissional ou se essa comunicação ainda é feita de forma mais informal pelos profissionais de saúde ou se tem alguma coisa mais orientada nesse sentido, mais profissionalizada no sentido da comunicação. Temos várias coisas, como disse, esta app, também em desenvolvimento um canal para onde vários departamentos, seja a nutrição, seja os enfermeiros, seja da parte do acesso vascular, seja da parte técnica e farmacêutica, em que possam pôr periodicamente informação de forma simples e inteligível para todos os nossos utentes e famílias, e de uma forma atrativa. Temos também um departamento de comunicação, obviamente que concilia tudo isto. São feitas também vídeos, por exemplo, todo o doente que é admitido, ninguém começa a fazer um tratamento sem uma consulta de admissão pelo o enfermeiro, que normalmente é o enfermeiro-chefe ou o enfermeiro que o substitui, que dá a cara, que faz a apresentação, que lhe diz, enfim, lhe mostra a ele e à família a clínica e como é que funciona e qual a importância dos procedimentos e do cumprimento de algumas regras. Tem a consulta médica com o seu nefrologista do ponto de vista mais técnico. Não podemos esquecer que o doente já vem referenciado, já tive vem referenciado do Serviço Nacional de Saúde, da consulta de nefrologia, e vem referenciado para ali para fazer um tratamento que é crónico e que vai ser para a vida. Tem uma consulta com a assistente social, tem uma consulta com a nutrição e portanto, é todas estas pessoas numa primeira linha que de uma forma concertada comunicam com o doente, o vão informando. Temos também uns vídeos em que o doente tem vídeos de poucos minutos, de todas os aspectos importantes para o seu tratamento, desde a medicação, desde a alimentação, o exercício físico, algumas questões que ele gostará de ver até respondidas sobre a sua sexualidade, porque, enfim, uma pessoa quando
quando se vê confrontada com uma doença crónica, é uma parafernália de problemas e de questões que lhe param na cabeça e que nós tentamos, pela nossa experiência, a responder de uma forma lúdica, de uma forma e dirigida, não é? Porque há doentes mais jovens e há outros mais idosos e, portanto, as necessidades até, as expectativas e aquilo que esperam em termos de comunicação será diferente. E, portanto, já há essa preocupação, claro que sim, que há um programa, que há um longo caminho ainda a percorrer, mas que a empresa, nestes 30 anos que eu colaboro, ou quase 30 anos, teve uma evolução e uma preocupação abissais, não duvidemos. Doutor Pedro, para terminar consigo, a mesma coisa, gostava de lhe perguntar se acha que comunicamos bem a saúde, se estamos a comunicar suficientemente bem a saúde. E depois queria-lhe ainda perguntar qual tem sido, já me disse que ficaram agradavelmente surpreendidos com a receptividade dos enfermeiros nas regiões mais remotas, mais interiores, mas queria só perguntar, no geral, em termos de receptividade dos profissionais de saúde, se pelo contacto que tem tido e como alguém, ou seja, que está dentro, mais pela parte digital e tecnológica e não por ser um profissional de saúde, se tem encontrado do lado dos profissionais de saúde e dos ministérios, dos vários gabinetes, se tem encontrado receptividade e vontade desta mudança, de chegar mais longe, de comunicar mais pela área digital, e era isto que eu gostava de perguntar. Ok, pronto, respondendo à primeira pergunta sobre sobre a comunicação, eu queria acrescentar aqui uma vertente, que era, eu penso que, e volto a falar do digital, obviamente, porque é nisso que trabalho, no setor da saúde, que a comunicação que temos estado a falar é uma comunicação de informar, o que é excelente, portanto, para os pacientes e as pessoas conhecerem e receberem, mas eu penso que é tão ou mais importante haver feedback. E eu penso que no feedback das pessoas, dos pacientes, consegue-se até entender o que é que devemos comunicar e como é que devemos comunicar. Eu penso que é fundamental existirem canais onde as pessoas possam ou deixar comentários, ou levantar questões, ou seja, ter essa comunicação de maneira organizada para que se possa até entender se a comunicação existente é eficiente ou não. Pronto, é isso também que tentamos um bocado fazer, é sempre ir buscar o feedback, e a nível de soluções tecnológicas, o feedback é das coisas mais importantes para termos um produto correto e assertivo. Portanto, a nível de comunicação, se eu acho que essa comunicação é bem feita, portanto, no nosso contexto, muito sinceramente, não. Eu acho que há uma diferença muito grande entre, portanto, os pacientes, as pessoas em geral, e as organizações, sejam farmácias, sejam as clínicas, sejam os hospitais, sejam os médicos. Portanto, há ainda alguma distância que eu penso que não deveria existir, e é também por não existir um canal que liga as pessoas e que as torna mais próximas, não apenas em momentos de ir às urgências, que aí se calhar ninguém está muito pronto a ser receptivo a nível de comunicação. Portanto, eu acho que há muito trabalho aí ainda a fazer e penso que a palavra-chave aqui é um bocado proximidade e feedback, e conseguir dos dois lados haver comunicação, de um lado informar e do outro dar feedback sobre o serviço e o que acha. Do nosso lado, se temos tido receptividade com as ferramentas tecnológicas, eu diria sim e não. Sim, temos tido alguma receptividade, que é o natural, porque tem-se falado cada vez mais de ferramentas tecnológicas digitais. O Covid, portanto, a situação da pandemia agora, obviamente, pôs aqui em foco portanto, os sistemas mais digitalizados estavam mais prontos para dar respostas, menos, obviamente. Portanto, isto faz com que haja uma maior necessidade, sim, de ferramentas digitais, mas eu acho que poderíamos fazer um bocado mais, podemos ir um bocado mais além e usar o digital mesmo para uma ferramenta complementar para os serviços de saúde que fazemos em Angola. No caso da formação em específico, tem sido mais rápido do que eu pensava, para ser sincero. Portanto, a plataforma foi lançada há 1 ano e meio, já tem, portanto, grande parte das províncias mais remotas
já são 6, não é nada mau, é interessante neste espaço de tempo. Portanto, há aí há uma urgência em fazer isso. Mas noutros aspectos, acho que ainda falta algumas coisas, faltam os registros eletrónicos guardados e disponíveis dos diferentes pacientes. Portanto, ter esse serviço mais centralizado, com todo o histórico, obviamente que é difícil, mas no caso de Angola, em que, por exemplo, há menos histórico a nível de bases de dados, se calhar é mais fácil, entre aspas, começar do zero e ter isto feito de maneira digital quase desde o início. Portanto, há alguns leapfrogs que podemos fazer, que outros países, se calhar, teriam mais dificuldade. Portanto, o que eu acho que vai acontecer a seguir vai claramente haver maior incentivo para transformar o setor da saúde mais a nível digital, vai claramente haver uma maior intenção de usar essas ferramentas digitais. O que nós queremos fazer, portanto, é ser parte da solução, numa vertente pública, portanto, pensando nos milhões de pessoas que existem. Beijo. Então, Ângela, não sei se ainda temos tempo para ler aqui algumas perguntas aqui do... Sim, temos aqui 3 perguntas pelo menos, não é? Se for assim rapidamente. Acho que Então, vamos só ver aqui esta pergunta. Dizem, eles queixaram-se que as minhas eram difíceis, mas estas também são. Então, alguém pergunta aqui, o Paulo pergunta se na famosa bazuca que aí vem, não é? No plano de recuperação e resiliência, se vocês acham que está suficientemente cabimentada a parcela de investimento necessária para melhorar estas falhas de comunicação em saúde que referimos. Não sei quem quer responder a esta pergunta. Se calhar não quer ninguém, por isso vai responder a Dr. Nunes Jacinto, porque não podem ser sempre as senhoras as primeiras. A nível dos cuidados de saúde primários, tenho muitas dúvidas que esteja. O que nós temos no PRR para a área dos cuidados de saúde primários são várias medidas relacionadas com instalações e alguns equipamentos. O problema é o mesmo de sempre. A maioria destas coisas não foi discutida com quem está no terreno, não foi discutida com os profissionais, não foi discutida até com os utentes. Houve uma discussão pública, efetivamente, mas para quem esteve na reunião, o que dali se aproveitou foi muito pouco ou nada. E, portanto, eu tenho muitas dúvidas que o PRR nos vai ajudar nesta área da comunicação em saúde e até na implementação destes meios digitais que certamente será o futuro. Vamos ver, pode ser que me engane e depois quando chegar a implementação destes fundos e quando chegar à altura de pôr as mãos na massa, que seja dada alguma atenção a esta parte da comunicação, mas do que se vê por agora não parece que vá nesse sentido. Pelo menos nos cuidados de saúde primário. Então, se calhar vamos seguir a ordem que temos utilizado e fazemos a segunda pergunta à enfermeira Natália. Há bocadinho, quando eu falava com o Dr. Pedro, dizia-lhe que tínhamos duas Angolas dentro de Angola, não é? Alguém pergunta se, no nosso caso, ainda que com uma dimensão diferente, não temos também uma saúde a 2 velocidades em Portugal. Bom, para essa questão, se calhar não serei a pessoa indicada, porque a percepção que tenho é realmente dentro de uma empresa bastante organizada, com muita experiência, com 100 anos de experiência na área, é uma multinacional, que tem investido muito em meios técnicos, em instalações, em equipamentos e em recrutamento de profissionais para realmente ter dado fazer a diferença no tratamento da substituição da função renal e as coisas que vêm por aí. Portanto, e estamos a falar de uma empresa que está a investir no setor convencionado, não é? Portanto, nós somos extensão do serviço, nós fazemos serviço público, porque os doentes não é cobrado de uma forma privada, ou seja, irem ali escolher os melhores profissionais e escolherem as melhores instalações e os melhores equipamentos porque o podem pagar, não. Nós fazemos isto, o erário público que suporta isto, obviamente, mas estamos a fazê-lo para a população em geral e para uma franja da população
bastante vulnerável e desprotegida e de parcos recursos. Pois, obviamente que haverá áreas da saúde com mais carências, haverá outras muito mais bem dotadas, a duas velocidades. Em Portugal, acho que eu sou uma otimista e vejo o copo sempre um bocadinho mais do que meio. Não acho que exista. Pronto, o que se vislumbrará no futuro e como é que este Serviço Nacional de Saúde, como o temos, é sustentável e chega a todos no futuro, pois isso não lhe saberei responder, mas que de facto tem havido uma melhoria com todas as derrapagens financeiras, com todos os parcos orçamentos ou dotação que o Estado dá à área da saúde. Obviamente que queremos sempre mais e não estamos satisfeitos e para a saúde queremos o melhor, mas penso que temos um bom Sistema Nacional de Saúde em Portugal, comparado com outros países até mais desenvolvidos que o nosso, e a prova disso é que temos uma esperança média de vida elevada, temos ética, temos bons profissionais, já comunicamos melhor. Esta parte do digital sofreu agora um grande avanço, que não percamos a empatia, este grande valor que é poder nos colocar no lugar do outro e compreendê-lo melhor e chegar até ele. Eu ia só aqui acrescentar que quando falamos cá da saúde a duas velocidades também temos de pensar um bocadinho na realidade, na mesma que eu estava a falar com o Dr. Pedro sobre Angola, que é o interior e o litoral, porque na verdade quem vive no interior, como eu vivo, os nossos hospitais não têm o mesmo número de especialidades ou há especialidades a que nós não conseguimos aceder aqui, somos obrigados a deslocar-nos aos grandes centros urbanos, não é? Temos que ir a Lisboa, que é o que temos mais perto. Por exemplo, não sei, quando falamos em duas velocidades, um doente que tenha um infarto agudo do miocárdio em Beja, não tem uma unidade de hemodinâmica no próprio distrito onde possa existir uma intervenção, não é? Um doente que tem que ser trazido para Évora e que tem de fazer não sei quantos quilómetros. Mas aí eu gostaria, desculpe interromper, eu gostaria de contar uma pequena história. O meu irmão tem 56 anos e com 17 anos sofreu um traumatismo craniano gravíssimo com exposição de massa encefálica, fratura do frontal, exoftalmia, uma coisa horrorosa. Ele tem 56 anos e somos do interior, de Torres Novas, e eu tinha 15 anos e ele tinha 17, e ele teve um acidente de bicicleta que não se usava EPIs, passa a palavra, não se usava capacete na bicicleta, era de inverno, partiu a forqueta da bicicleta e bateu com o frontal no alcatrão. Portanto, vejam a violência do embate. Ele levantou-se, foi a um café com uma mão e com uma luva na cabeça, e lá as pessoas quase desmaiaram porque parecia um alien ou uma coisa do género. Foi chamado os bombeiros levaram para Torres Novas dessa aldeia numa estrada de buracos porque não havia as redes viárias que havia hoje, e lá em Torres Novas não havia essa especialidade. Meteram-no numa ambulância e veio evacuado para Lisboa. Ele saiu às 6 da tarde de Torres Novas e chegou às 2 da manhã, veio por buracos, porque só havia autoestrada do Carregado, que é a 20, 30 quilómetros de Lisboa, mais nada. Chegou a São José e tiveram que chamar a equipa de emergência e foi operado às 4 da manhã, salvou-se, está bem, tem 56 anos e não ficou com problemas de maior, a não ser alguma assimetria da face, e
paladar e olfato. Estamos a falar de há 40 anos atrás. E era interior, não havia os meios de comunicação, não havia o digital que há hoje, não havia as redes, a rede rodoviária. Portanto, eu acho que se apostar nisso, obviamente que não podemos ter um bom neurocirurgião em Torres Novas a operar um acidentado quando ele acontece uma vez, porque ele se calhar não vai ser um bom neurocirurgião, ele tem que estar integrado numa equipa, rentabilizado, bem formado, a trabalhar, a saber fazer muito bem aquilo que faz para salvar vidas. Tem que haver todo um background, toda uma rede de apoio. Já se caminhou muito na via verde do infarto, na via verde do AVC, e isso tem salvado vidas, tem sido uma aposta. Isto é um contínuo, como alguém dizia, os peregrinos dizem muito, o caminho faz-se caminhando, e eu penso que estamos num patamar muito mais elevado do que há 40 anos, com este episódio que eu acabei de contar e que foi um episódio de sucesso. Muitos outros haverá que não são de sucesso, mas hoje também com todo este desenvolvimento também há insucesso, pronto. Mas é isto, nós trabalhamos com pessoas, somos pessoas, a trabalhar com pessoas é muito mais fácil trabalhar com caixas que ficam ali arrumadinhas e que nós previmos aquela dimensão, aquilo tudo. É isto que é feito um desafio, e é esta a fibra que faz de nós, ou a força impulsionadora para tornarmos todos juntos, e todos fazem tudo, um serviço melhor. E já vimos que, pronto, todo este Serviço Nacional de Saúde foi construído por pessoas até, algumas pro bono, porque aquilo que ganham é pro bono, para o valor que colocaram nas suas tarefas, no seu desempenho, não foi nada a não ser empatia, a não ser uma grande força de querer melhorar e servir os mais frágeis, dando mote a este painel. Pedro, vamos fechar consigo. É mesmo a última pergunta para terminarmos. Alguém pergunta, o Pedro pergunta, diz que lança o desafio, como é que o Pedro acha que será a comunicação em saúde daqui a 10 anos? Portanto, se olhar para a frente e tentar avançar 10 anos no tempo, como é que o Pedro acha que vai ser a comunicação em saúde? Como é que vê o panorama? Pergunta difícil, claramente. Normalmente nestes exercícios eu faço exercícios de como é que era 10 anos atrás, e percebendo a quantidade de coisas que têm estado a mudar. Eu penso certamente, e é nisso que temos estado a trabalhar, é que vai ser certamente mais digital. O facto de ser mais digital vai permitir que o contacto seja que a comunicação seja mais constante. Às vezes, depois disso levanta o debate se o digital é mais pessoal ou menos, mas certamente que acaba por criar uma proximidade maior, diferente, mas uma proximidade maior. E eu penso que a comunicação em saúde deverá caminhar por aí, e é normal, e já temos visto isto acontecer. Ou seja, os médicos estão mais acessíveis, os canais estão níveis, as consultas por teleconferência são mais simples de fazer, são mais rápidas, podem ser feitas com telefones, portanto, será certamente mais próxima e mais digital. Carmen, Eu achava que tinha som. Queria agradecer a todos a vossa participação. Ângela, se concordar, encerramos o nosso painel. Sim, então eu quero agradecer a todos os membros do painel, à moderadora e a todos os participantes que estiveram a ouvir, em nome da APOGEP e da IANCRU Portugal, e a relembrar que temos aberta, já vai abrir a sala de Cocktail Hour, que poderão fazer networking e aconselho a entrarem. E também dizer que amanhã há a continuação do evento e será o dia dedicado aos projetos de construção e obras públicas, e que também terão excelentes apresentações e um excelente painel à semelhança de ontem e de hoje. Mais uma vez, obrigada e até amanhã.